eu superior. Vamos agora avançar um pouco mais. O que seria então o eu superior? Claro que nesse vídeo a gente vai usar os elementos que temos para entender o conceito do eu superior, o que seria o nosso eu superior, e tentar nos aproximar da verdade. Eu não acredito que temos elementos completos para entender toda a abrangência do que seria o nosso eu superior. Por isso eu já aviso que aqui vai ser só uma forma para a gente conseguir interpretar, para manter uma conexão maior com essa parte de nós que está e é para sempre unificada, né? Não acredito que em nenhum lugar encontraremos alguém humano que falará, não, é assim, assim, assado. Por isso que são aqui conceitos que a gente aborda no canal. Se para você o seu conceito de eu superior é diferente, for interpretado de uma forma um pouco diferente do que eu vou falar aqui, tá tudo bem. O importante é a gente manter a conexão, tá? Então vamos lá, vamos entender o que seria o eu superior. E para isso eu fiz mais um desenho, tentei dar uma melhorada nos meus desenhinhos aqui, para a gente entender o conceito que eu quero falar. Então imagina aqui, pessoal, esse azul aqui, ó, como eu já falei, eu adoro os círculos, né? Então esse azul aqui seria, para a gente entender aqui nesse vídeo, tá? Seria o eu superior, tá vendo? E dentro, tá? Não é separado, não é acima, não é abaixo, é dentro desse eu superior. Então aqui é a consciência do eu superior. Tem a consciência da nossa alma, tá? A consciência da nossa alma. Dentro da consciência do eu superior. Não tá separado, tanto que eu pintei aqui de azul, por cima eu pintei de roxinho, em cima do azul, que é para dar a ideia de que estão juntos, são conectados. E dentro da alma existem os nossos eus, né? Diversos eus, cada um vivendo tempos e realidades diferentes de uma forma simultânea. Aqui é o eu, aqui é o meu eu, Fernanda. Então eu me vejo assim. Então isso aqui funciona para mim, funciona para eu entender e funciona para eu compreender. E é legal que até quando eu estava fazendo esse desenho, eu falei, puxa, é legal mesmo, porque se você pegar, quando a gente pega um objeto, se a gente pegar uma célula e colocar num acelerador de partículas, você vai esmiuçar essa célula aqui, por exemplo, e você vai ver que tem uma energia por trás dela, e aí se esmiuça, tem uma outra energia por trás. Enfim, eu e as minhas formas de interpretação meio malucas, mas que para mim me faz sentido. Então, o eu superior é essa parte aqui, grandona, geralzona, que é como se ela soubesse tudo o que acontece aqui, ó, na alma e nos eus que formam essa alma, tá? A alma, ela tá experimentando as suas ideias, tá crescendo, tá se expandindo. O eu superior, ele está pleno, ele está unificado. Ele também ganha com a expansão da sua alma, que ganha com a expansão dos eus individuais, mas ele é consciente, ele é unificado, tá? Então, o nosso eu superior dentro da nossa linha de estudo, ele seria a nossa essência multidimensional. Seria o núcleo da nossa alma, a parte eterna e imutável de quem nós somos. Seria como se fosse eu tenho tanto medo de usar as minhas terminologias de uma forma errada, porque eu não quero confundir ninguém ou achar que é assim e pronto. Não, são formas que eu consigo entender. Tanto que no processo de canalização do livro, foram essas imagens de círculos, de uma camada sobreposta a outra, foi o que eu fui usando para decodificar as mensagens que eu ia recebendo. Assim. Então, por isso que eu uso muito isso. Eu estou aqui só simplesmente passando a minha forma de entendimento, tá? Então, ele seria como se a nossa, tem o todo, a nossa emanação mais próxima, a nossa primeira emanação, a primeira versão de nós mesmos extremamente unificadas e imutável. Ele dentro dele, ele expande e ele cresce cada vez mais, mas ele não precisa
percorrer o que a gente precisa para aprender com as nossas lições, a olhar para uma vida física manifestada para aprender com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. Ele já é. Eu gosto desse termo, ele já é. Esse termo eu escutei há muitos anos atrás, quando eu fiz o curso de radiônica com Humanos, que foi um professor excelente. Eu fiz junto com meu irmão esse curso. Humanos, ele era tão incrível que eu lembro que na aula ele... Não, aí depois não sei se foi na aula, se foi imagina, né? Que eu não fui querer aprender cada vez mais com ele. E aí um dia a gente estava conversando e aí ele falou para mim, eu sei o dia que eu vou falecer. Eu já programei a minha partida no ano tal. E isso quando ele me falou, eu não tinha a base que o Sete me passou, que hoje eu entendo que a nossa morte, ela é programada, a gente vai quando a gente decide realmente ir. E quando eu comecei a estudar o material do Sete, eu falei, nossa, Humanos, ele falou isso. Aí eu fui pesquisar na internet. E eu vi que ele tinha realmente feito a passagem naquele ano que ele tinha me falado. Eu tenho anotado em um caderno. Gente, eu até mostrei pro meu irmão, falei, olha, Fê, tal. Então, assim, é incrível. Bom, enfim, vamos lá. Até me perdi aqui no que eu estava falando. Então, esse eu superior é esse núcleo que sabe de tudo e que é imutável e que não precisa dessas experiências físicas que nós temos, que a gente testa, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Não, ele expande, mas é como se ele não precisasse evoluir como a gente evolui, tá? E quando a gente fala que a gente não precisa evoluir, é porque nós somos já esse eu superior, a gente só tem que retirar véus, mas a nossa essência é esse eu superior. Ele existe fora do tempo linear, e eu tô lendo, pessoal, porque senão eu esqueço, tá? Os conceitos que eu quero falar. E não está limitado à identidade de uma única vida ou de uma única realidade. Ele tá as nossas várias vidas, as nossas várias almas estão dentro desse eu. Então ele consegue olhar para tudo isso de uma forma simultânea. Ele não tem tempo. O tempo, a gente já percorreu sobre isso. Se esse vídeo não foi ao ar ainda vai, já foi ou ainda vai vir, não sei em que ordem que está na programação, mas o tempo é uma estratégia mental para nós experimentarmos os resultados dos nossos pensamentos e emoções, que nada mais é que esta vida. O eu superior não, ele está acima disso, ele não precisa do tempo, então ele vê tudo de uma forma simultânea. Ele é a nossa conexão maior com o todo. O eu superior é como uma ponte entre eu, Fernanda, e o universo. Entre você. Essa daqui, o que eu leio aqui, pessoal, são as minhas anotações pessoais, né, do que eu vou. Então, por isso que muitas vezes eu falo em primeira pessoa, mas é porque era o momento que eu estava estudando, enfim. E ele está em constante comunicação com outras partes da nossa alma e com a energia do todo, né? Então, ele é... Por isso que eu falo, às vezes tem gente que chama de centelha, mas ele é a nossa parte unificada, ele é a nossa consciência unificada. E ele acessa todas essas informações de todas as nossas experiências, servindo como uma fonte de sabedoria e orientação. Então, assim, qual a nossa maior ferramenta? Quem é a nossa maior fonte que pode dar um conselho para nós? É o nosso eu superior, é a nossa centelha. Porque ele está unificado, consciente com o todo. Nós somos parte do todo. O nosso eu superior, a nossa centelha, ele é parte do todo e ele sabe disso. Então a comunicação é instantânea, né? E por isso que é daí que vem o verdadeiro aconselhamento que a gente deveria ouvir. Então, sempre o contato com a nossa centelha, o contato com o nosso eu superior, porque é a nossa parte unificada. E é a parte que sabe o caminho certo, porque ele olha para todo o nosso currículo, né, como diz o professor, e sabe de tudo. Então ele sabe, então por isso que quando pede para a centelha e solta, é deixar que essa energia que sabe o que deve ser feito se manifeste. Então pede para a sua centelha e solta. E agradeça por tudo que você vai vir passar. Porque, lembra da história do campo? A gente precisa trocar o nosso campo para que a gente consiga manifestar aquilo que a gente quer.
durante esse período, certos desconfortos têm que ser experimentados para nós, para que a gente consiga ter dessa vez sabedoria para olhar para dentro e mudar aquela energia dentro da gente, aquela forma de agir dentro da gente, aquele julgamento dentro da gente, para que o campo aconteça, para que o campo troque e para aquilo que a gente quer, o melhor, aconteça para nós. Por isso que a centelha sabe tudo, por isso que o eu superior sabe tudo, por isso que tudo, quando a gente se coloca nesse movimento de mudança, por isso que a tudo nós temos que agradecer, porque ele sabe, nosso eu superior sabe as experiências que a gente precisa passar para que a gente se alinhe com o desejo que a gente quer alcançar. Eu já ouvi muito do meu eu superior conectada, de tipo, olhar para uma situação e falar, e aí, encaro essa situação, vai, encara. E aí eu, Fernanda, fisicamente orientada, encaro a situação achando que, achei, encontrei, foi o melhor para mim. E aí mais uma capotada. Mas assim, sem julgar, sem culpar, sem se achar vítima, não. Olho para a situação, busco em mim o que estava dentro de mim ainda e entendo, ok, estou trocando o meu campo. Vem a próxima, uma hora eu chego lá. E é essa postura que a gente tem que ter, quando a gente tem essa certeza e esse conhecimento. E o papel do eu superior e das nossas outras experiências, né? Então, como ele sabe de tudo, ele consegue coordenar todas essas experiências de uma forma simultânea. Então, é como se ele consegue também ajustar essas energias dos outros eus junto com nós aqui, né? Eu não sei dos meus outros eus, o que eu, claro, já falei que já tive contato e tal, mas assim, o que eu gosto de pensar é que, pelo menos eu estou tentando ser a melhor versão de mim, então eu tento sempre me alinhar. Claro que deve ter consciências minhas, de mim, dentro nesses meus conjuntos de alma, que são várias também, devem ter eus muito mais evoluídos. Mas eu costumo pensar que eu estou sendo um eu dentro da minha alma, estou sendo um eu que tá puxando a galera para cima, tá indo, né? Porque como eu ainda venço certas questões, eu ainda me conecto às vezes com eus por aí que não estão muito legais. Então eu consigo puxar essa galera para cima, né? Então, e o nosso eu superior, ele consegue fazer essas energias se encontrarem para que você consiga, nesse agora, subir a energia e expandir a consciência de um outro eu que está um pouco perdidinho. Então, ele consegue, essa energia que está por trás, que às vezes traz esse contato com esses eus passados e ajuda a gente a impulsionar essas energias. Porque ele tem essa interconexão. E aqui eu grifei uma coisa legal, ó, que cada vida que nós vivemos em diferentes dimensões ou períodos de tempo é apenas uma expressão de uma faceta maior de quem nós somos. Porque os outros eus também somos nós. Por isso que as nossas energias estão conectadas, né? Então, por isso que a gente aqui tem essa abordagem de vida passada, porque aquela vida que está acontecendo também sou eu. Esse eu aqui, esses eus aqui, ó, que estão aqui, ó. Então, por exemplo, século 21, século 2, século 4, século 50, século 70, tudo isso aqui sou eu também. Porque eu sou essa alma multidimensional e eu sou esse eu superior também. Então tudo também, todas as experiências são válidas e nós recebemos essas influências porque todas somos nós experimentando as nossas ideias e as nossas verdades de forma diferente. Então por isso que faz sentido que nós recebemos todas essas influências. Por isso que faz sentido, somos todos um só se a gente for abranger um pouquinho mais isso. Mas por enquanto a gente ainda está se entendendo, a gente ainda está entendendo o nosso eu multidimensional. E um dos maiores propósitos desse eu é a comunicação entre as realidades. Então, o eu superior é aquela consciência nossa que consegue fazer com que o eu físico tenha
alcance a mais elementos, que tenha essa troca de comunicação, para que a gente receba ferramentas para ir se trabalhando, receba conhecimento para ir se trabalhando. Ele nos orienta como? Ele nos orienta através da nossa inspiração e da nossa intuição. Ele se comunica com nós principalmente através da intuição, e aí vem sonhos e impulsos criativos. E sempre, pessoal, não é que ele comanda o que a gente tem que fazer. Não, ele nos passa as informações. Nós temos o livre-arbítrio e o poder de escolher. Então, por isso que a gente fala muito aqui, você escolhe o quê? Escutar o teu eu superior ou ainda escutar as bases do ego, né? Então, é sempre um poder de escolha. O que é a base do ego? Tem uma energia negativa aqui que fica me obrigando a ser diferente? Não, as bases do ego são as bases dos véus que você se colocou sobre a realidade. Nós optamos em passar a experiência da separação, optamos em acreditar nesse conceito, nos enchemos de véus e de formas erradas de julgar e de interpretar a vida. Essa aqui que é quando eu falo a base do ego. Não é uma terceira pessoa. Tá? A gente sabe que ela tem consciência e aí é uma força extremamente forte e que se a gente vacila, a gente cai mesmo sob a pressão dessa energia, mas a gente é que tem o controle. A primeira parte aqui do livro fala muito sobre isso também, né? E ela é a energia que dá orientação e do nosso crescimento, porque se você para de ouvir isso aqui e começa a ouvir essa parte aqui, você consegue evoluir, você consegue se nutrir de ideias unificadas para que você desfaça esses véus. Deixa eu ler uma parte aqui, eu até ia começar esse vídeo lendo essa parte aqui do livro, mas eu esqueci. Então deixa eu ler aqui para vocês como eles começam a pincelar também essa ideia. Ó. Toda experiência vivida no mundo das formas acontece, na verdade, dentro de cada um. Existe uma única fonte para todos nós. Porém, cada um percebe a sua realidade de formas diferentes. Cada um representa partes desta consciência maior, que está experimentando diversas versões de si. Algumas ainda parecem estar mais enraizadas com a parte da consciência que ainda acredita que manter tudo do jeito que está, que ainda acredita que quer manter tudo do jeito que está, pois ainda não percebeu a realidade das coisas e o quão fácil e favorável será as experiências delas no momento que decidirem por perceber a vida da forma como ela realmente é. Ou seja, nós somos parte dessa consciência maior. E nós podemos constantemente optar em ouvir essa nossa parte para que a gente receba a intuição e a orientação certa para atrair para nós o caminho da cocriação perfeita em nossas vidas e não mais ficar escolhendo essa parte cheia de véus que o ego, aqui falando de uma forma abrangente e geral, nos proporcionou, mas que esse ego é formado por ideias que a gente optou. Então, quando ele fala aqui nesse parágrafo do livro que às vezes ainda existem partes nossas que estão querendo, que acham que querem manter tudo do jeito que está, é porque essas partes estão presas a esse ego, a essa forma egóica de ver. Então, por isso, pessoal, que é muito importante a gente sempre pedir para o nosso eu superior e entender de uma vez por todas que nós estamos nele, nós somos contrapartes dele. Não existe o eu superior que está lá no céu e que está esperando a gente evoluir para ir lá e pegar na mão dele. Isso não existe. Isso é crença, isso é dogma. Nós precisamos perder essas crenças erradas e entender que somos parte desse todo, desse eu superior, que é parte desse todo. Nós pertencemos a uma alma multidimensional que sabe disso, que está experimentando, e nós, como partes individualizadas dela e focadas aqui fisicamente, temos uma energia muito transformadora e podemos passar com a nossa expansão de consciência e com a nossa transformação pessoal, força para que a gente venha a experimentar a realidade sabendo quem somos. Nunca vai deixar, essa conexão nunca vai deixar de existir e a unificação não é perder a individualização.
Também isso é um conceito que a gente tem que entender. Ser guiado pelo eu superior não é perder o poder de escolha, o poder dos teus desejos pessoais, não é isso. É só se ligar a uma força extremamente amorosa que vai dar tudo o que você pedir, porque ele te ama tanto, tanto. É um amor muito maior do que qualquer amor que você pode ter experimentado aqui na vida, porque ele é uno, ele é unificado, ele olha para você como olhando para ele mesmo, porque ele sabe que ele é você. Então é uma troca maravilhosa, é uma troca extremamente verdadeira. Então, por que não? Por que não soltar a nossa forma como a gente acha que devem ser as coisas e deixar essa energia nos guiar? E como fortalecer essa conexão com o nosso eu superior? Através do autoconhecimento, da meditação. A gente aprendeu aqui no livro também a importância do autoconhecimento, como eles colocam para nós o autoconhecimento. É uma das partes que eu mais gosto aqui até do livro, como ele fala, do autoconhecimento e do tão importante que é a gente conhecer a verdade, a gente se conhecer. Por isso todo esse trabalho, para que a gente conheça a nossa multidimensionalidade, o tamanho que nós somos. E aí, com esse conhecimento em mente, a gente começa a ter um outro nível de meditação. Não precisa de nada, não precisa de meditação guiada, não precisa de nada. A gente só fecha o olho e entra em contato. Tudo bem, enquanto não, uma musiquinha ou meditação guiada também, claro. Eu mesmo, se eu não acreditasse no poder das meditações guiadas, eu não disponibilizaria tantas aqui no canal. Mas enfim, mas sabe, aquela meditação que às vezes você não precisou parar, acender um incenso, ligar uma música, não, só aquele fechar o olho aqui, dar aquela respirada e escutar a voz interna que está sempre em nós. A gente não precisa se preparar para ouvi-la. Não, ela é constante. Nós estamos nela. A confiança na intuição. Reconheça e valorize os momentos que você sente um saber interno. Acredita nessa força. Se teste. Comece o dia e pense em algo e fala assim, me dá uma intuição sobre isso e faça o que você escutar. A gente tem que se testar, pessoal. Porque só se testando é que a gente vê o conhecimento na prática. Aceite as suas experiências. Lembre-se de que todas as experiências têm valor, mesmo as mais desafiadoras. Elas são escolhidas pela nossa alma para promover a sua evolução. E a alma é também constante com o contato constante com o eu superior. E eles sabem como fazer isso juntos. E conectar-se com o nosso eu superior é reconhecer a nossa verdadeira natureza. E saber que ela não está limitada a uma experiência única e isolada. Nós somos uma expressão de um ser maior que está em constante expansão e que aprende cada vez mais com as nossas experiências. Então essa troca, ela é maravilhosa e ela é muito importante. O nosso trabalho pessoal expande a nossa alma, que aumenta a energia do nosso eu superior, e essa conexão e esse eu superior aumenta o todo, O todo, ele está sempre se expandindo. E nós podemos usar dessa energia nas nossas vidas. Então, saber de como funciona, saber que essa energia não está longe, não está lá em outros planos, e nós não precisamos evoluir toda um século de vidas para chegar perto dessa energia. Não. Nós só precisamos, aqui e agora, pedir cada vez mais para estar consciente da presença do nosso eu superior, entrar em contato com essa energia, saber escutar, saber ouvi-la dentro de nós e passar a abandonar a nossa forma como a gente acha que as coisas devem ser. Porque já existe em nós uma energia que sabe o melhor caminho. Então aceita, passe por todas as experiências que você estiver passando com gratidão, acreditando nessa conexão. Deixa essa energia curar, seja o que for que tiver que curar na tua vida, para que você troque o seu campo. E trocar o campo é fazer com que essa comunicação seja cada vez mais forte, mais viva, mais presente, para que o nosso processo de consciências individualizadas, orientadas fisicamente, seja cada vez mais leve e feliz, porque é assim que eles foram, que essa experiência foi programada para ser. Muito obrigada.
Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.